conecto o tubo e aí esse tubo vai sendo enchido naturalmente através do vácuo. Mostraremos na prática todos os procedimentos relacionados ao ato de venopuncionar propriamente dito. E a partir dessa aula, você tem uma decisão muito importante a ser tomada. No nosso grupo, nós acreditamos que dominar o ato da venopunção é de suma importância para que você consiga realizar todas as etapas do PRF sozinho, não dependendo de ninguém, da ajuda de um outro profissional. Existem alguns profissionais que preferem terceirizar a etapa da venopunção. Isso pode ser feito de várias formas. Eu tenho colegas que, além de terem ACDs e THDs em suas clínicas, têm técnicas de enfermagem ou eventualmente técnicas de laboratório de análises clínicas como auxiliares ou trabalhando em alguma função da clínica e sempre que precisam fazer venopunção, solicitam a essa profissional que ajude. Tenho colegas que preferem terceirizar chamando um profissional de fora, contratando uma técnica de enfermagem, pagando a diária dela. Tem também algumas outras empresas que já são especializadas em obter PRF. Você diz para a empresa o que você quer. Eu quero uma cirurgia onde eu vou precisar de 3 membranas, um stick bone, 2 plugs. Ele já te dá todo o material pronto, ele leva a centrífuga, ele faz a coleta, ele venopunciona, ele faz absolutamente tudo. São opções, mas nós acreditamos que é importante que você domine essa etapa tão importante para que você consiga executar a técnica sem depender de ninguém. Porque no dia que essa empresa faltar com você, ou a sua técnica, aquela única que sabe venopuncionar, ficar doente, você vai ter que suspender o seu procedimento. Claro, como nós já falamos ao longo desse curso, não é demérito nenhum. Em algumas situações muito específicas, pacientes onde na anamnese prévia você detectou que ele é muito difícil de ser venopuncionado, ele tem veias muito difíceis, ele relata histórico de toda vez que eu vou no laboratório fazer exame de sangue, me furam várias vezes até acertar e você examinou e você viu que as veias dele são de difícil acesso e você quer muito contar com o PRF naquele dia, em uma situação eventual, você pode ter com você na sua clínica um profissional mais experiente do que você em venopunção. E aí vale uma técnica realmente bem treinada, bem experiente. Mas para 99% dos casos, nós recomendamos que seja feito pelo próprio profissional e você domina isso, tá? Como é que você vai conseguir dominar isso? Como tudo na vida, com bastante prática, com bastante repetição, tá bom? Já foi falado para vocês os materiais necessários, mas vamos recapitulá-los aqui agora. Então, para fazer PRF nós precisamos de um garrote, pode ser desse do tipo de encaixe, para nós é o melhor que tem, mas pode ser daqueles do tipo borracha de soro também. Nós precisamos de suaves embebidos em álcool para antisepsia, pode ser gaze normal embebido em álcool 70. Nós precisamos de canhões e scalpes a vácuo, já explicamos o porquê os scalpes são melhores que as agulhas. Nós precisamos dos tubos que vão ser preenchidos com o sangue que nós coletamos e temos tubos de vidro e tubos de plástico, vai depender se você quer fazer ele na fase sólida ou na fase líquida. Gaze depois para limpeza, eventual antisepsia e curativos do tipo Blood Stop. E a nossa recomendação é que você sempre monte a sua mesa de venopunção. Você não arruma direitinho a sua mesa de cirurgia, você não arruma direitinho a sua bancada de prótese, crie o hábito de arrumar também a sua bancada de venopunção. Tenha tudo à sua mão, próximo da sua centrífuga. A venopunção deve ser feita na mesma sala em que está a centrífuga. Eu atendo nessa sala que vocês estão vendo. Por razões diversas, em comum acordo com outros colegas da clínica, minha centrífuga principal é azul, a sala, a maior parte da decoração é verde, então a minha centrífuga não fica nessa sala, fica uma sala em anexo que eu tenho aqui. Tá? Então eu faço a venopunção nessa sala em anexo também, tá? Mas 90% dos colegas vai ter a sua centrífuga dentro da sala de atendimento e a venopunção deve ser realizada lá também. Então,
Vamos para a técnica propriamente dita. Mantenha o paciente com o braço esticado, uma altura elevada próximo da altura do peito. Vamos garrotear o braço desse paciente ou a mão, eventualmente a gente já fez a escolha prévia. Nesse caso, nós optamos pelo braço, garroteamos cerca de 4 dedos acima da dobra do braço, como a gente mostrou com a marcação. Antisepsia do local feita com suave embebido em álcool 70. Vocês já podem ter observado que quando você vai tomar uma vacina ou mesmo quando você vai no laboratório de análises clínicas fazer um exame de sangue, um exame de rotina, a técnica normalmente não usa mais uma gaze nem um algodão embebido em álcool, normalmente usa um algodão seco. Isso ocorre porque no caso de vacinas ou no caso dos exames, o álcool 70 na pele pode interferir com a substância que vai ser injetada, no caso uma vacina, ou no sangue, na análise do sangue que vai ser coletado, no caso de exames. Mas aqui nesse caso, nós não estamos injetando nada, né? E não vamos analisar o sangue, a gente vai apenas centrifugá-lo. Então vale a pena a gente fazer uma antisepsia com um algodão ou gaze ou suave ligeiramente embebido em álcool 70, tá? Não é aquele algodão pingando como se você fosse dar um banho de álcool no paciente, tá bom? E essa questão do álcool, fazer essa diferenciação do álcool para a coleta e do álcool para o exame de sangue, para a coleta de venopunção e para a coleta de exame de sangue é muito interessante, porque houve uma situação em que eu não havia explicado previamente ao paciente que ele ia fazer PRF, não identifiquei a necessidade prévia e expliquei rapidamente na consulta cirúrgica, na consulta em que ele já ia fazer a cirurgia, e a paciente me questionou: você quer ver o que aí? Eu não tenho doença nenhuma não. Aí eu: não, dona fulana, essa é a questão do PRF, vai melhorar muito o seu enxerto, etc e tal. Então, expliquem bastante ao seu paciente o motivo da venopunção e evitem ao máximo, como eu fiz nesse caso, explicar na consulta em que vai ser feito o procedimento. Tenta explicar sempre na consulta prévia. Braço do paciente devidamente garroteado, a gente pede ao paciente que abra e feche a mão. Esse movimento a gente já consegue observar uma alteração das veias do paciente. Aqui já está bastante nítido, ó. E aqui, agora eu venho com os dedos nesse sentido. É muito importante estabilizar nesse sentido. Eu vejo pessoas estabilizando com os dedos no lado da veia. Isso faz com que ela corra. Não é um dedo em cima, um dedo embaixo. Estabiliza ela. E aí você percebe que ela cai no vazio. Já consigo observar um pequeno refluxo de sangue na mangueira. Conecto o tubo e aí esse tubo vai sendo enchido naturalmente através do vácuo. Observe que o tubo ele vai enchendo gradativamente até que todo ele seja preenchido. O tubo nunca é 100% preenchido, tá? Dependendo do tubo, os tubos de vidro, você consegue preencher ele 90% mais ou menos. Quando ele parar de cair sangue, você faz a troca do tubo. Ele pode usar um auxiliar. Vem com outro tubo, faz a conexão e observe que a gente pode inclinar um pouquinho o tubo para que o sangue não vá muito lá no fundo do tubo, para que não faça espuma, né? Essa espuma não é muito legal, porque aí você joga o sangue com muita força no fundo de um tubo de vidro, você promove muito atrito, pode promover inclusive quebra das células por atrito, prejudicando o resultado final do seu PRF. E aqui esse será o terceiro e último tubo, tá? Como são só 3 tubos, eu prefiro estabilizar com a mão mesmo a agulha do meu scalp. Se fossem feitos com a coleta de mais tubos, esse scalp deveria ser estabilizado no vaso com um esparadrapo do tipo micropore, tá? Para evitar dele correr. Eu nunca recomendo deixar o scalp solto, embora eu veja várias pessoas fazendo isso. Enchi aqui o último tubo, o tubo branco de plástico. Vocês vão observar que o tubo de plástico ele enche um pouquinho menos mesmo, tá? O vácuo dele é um pouquinho menor, tá bom? Solto o garrote, coloco o algodão por cima da agulha, removo a agulha pressionando e peço ao paciente que coloque o dedo em cima desse algodão, tá bom? Aqui valem algumas considerações. Sim,
E aí eu levo os tubos na centrífuga primeiro e depois coloco o meu curativo do tipo Blood Stop. Aqui valem algumas considerações. Vocês vão notar que eu mantive o garrote no braço durante toda a coleta. Quando a coleta é muito rápida, 2, 3 tubos, pouca diferença vai fazer. Esse garrote pode ser mantido. Se você vai tirar muitos tubos, nós recomendamos, assim que você cair no vaso, estabiliza o scalp com o micropore para não correr o risco dele sair do vaso, da agulha sair do vaso. Abre o garrote e aí sim procede com a coleta dos seus tubos sucessivos. Mas como aqui eram poucos tubos, nós mantivemos o garrote em posição. A única coisa que você não pode é tirar a agulha de dentro do vaso com o garrote, né? Senão você vai ter um sangramento importante ali naquela região. Mas eu quero mostrar para vocês um take mais fechado da venopunção. Quero mostrar para vocês melhor como é que ele funciona. Aqui vocês não estão vendo meus dedos, porque esse take está bem aproximado e eu afastei um pouquinho os dedos na hora de estabilizar o vaso, tá bom? Observe que o bisel da agulha, ele fica sempre voltado para cima e a agulha vem numa angulação de aproximadamente 45 graus, tá bom? Eu venho segurando as duas asinhas da borboleta, né, do meu scalp ou butterfly, coloco com essa angulação de 45 graus e no movimento firme rompo a pele e rompo a parede externa do vaso, caindo na luz desse vaso, tá bom? Com o tempo, vocês vão perceber que esse procedimento torna-se mais tátil. Você consegue sentir realmente a agulha caindo no vazio, caindo no interior do vaso. No início, nas primeiras venopunções, vai ser um procedimento muito mais visual. Mais um motivo pelo qual os scalps são melhores do que as agulhas, porque vocês vão perceber que no momento onde eu atinge o vaso, a porção inicial da mangueira é preenchida por um pouco de sangue, ó. Vou atingir aqui o vaso, vou cair no vazio, rompo a pele, rompo o vaso, observe instantaneamente um pequeno refluxo de sangue no interior deste vaso, tá bom? E agora é o momento onde lá no final da minha mangueira vai ter aqui o canhão de plástico e eu vou conectar os tubos. Quando eu conecto o tubo tem vácuo, essa mangueira vai ser totalmente preenchida com sangue, sangue esse que vai lá para dentro do tubo. A gente não vai ver o tubo nesse take, ó, mas conectei, a mangueira é totalmente preenchida, tá bom? E aqui a gente tem um take mais fechado do tubo sendo preenchido. Esse aqui até ficou com um pouquinho de espuma, mas é algo que a gente tenta evitar. A gente inclina o tubo aqui, ó. O tubo vai ser trocado. Observe que a gente tenta inclinar o tubo para o sangue bater devagarzinho na parede do tubo e escorrer para o fundo. A gente não quer que o sangue vá com aquele jato forte lá para o final do tubo, justamente para que esse sangue sofra menos atrito mecânico mesmo e células não sejam quebradas e perdidas no processo, prejudicando o resultado final do seu PRF. Finalizada a coleta, eu arrumo todos os tubos dentro da centrífuga, tem uma aula aqui só disso, enquanto o paciente espera com o dedinho e a minha secretária coloca o Blood Stop. Tá? Eu não gasto esses segundos preciosos colocando o Blood Stop, que são segundos que eu perco para levar o sangue à centrífuga, tá bom? Quanto mais cedo você levar o sangue à centrífuga, melhor. Feito isso, seu sangue está pronto para ser centrifugado de acordo com o protocolo desejado.